Você sabe o que foi o Plano Marshall? O contexto mundial pós-Segunda Guerra era devastador. Além da própria guerra, que devastou a economia de diversos países pelo mundo, que promoveu uma gigantesca perseguição a grupos étnicos e que colocou em xeque modelos de governos europeus e asiáticos que haviam atingido seu ápice na década de 1930, o mundo pós-guerra ainda vivenciou um dilema: as oposições ideológicas das forças aliadas que saíram vencedoras do conflito. Os Estados Unidos, de um lado, com a sua prática capitalista, e do lado oposto, a União Soviética, com sua ideologia e governo socialista. Nesse contexto, a Europa devastada seria um campo fértil para a propagação dessas ideologias, bem como o aumento da área de influência, ora dos Estados Unidos, ora da União Soviética. Pelo lado americano, foi lançado no ano de 1947 o Plano de Recuperação Europeia, também conhecido como Plano Marshall, assim nomeado por conta do seu idealizador, o general americano George Marshall, ex-chefe do Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos e, naquele momento, secretário de Estado do presidente Henry Truman. Esse programa consistia em oferecer apoio financeiro aos países da Europa Ocidental através de empréstimos e doações financiadas pelos Estados Unidos, com o objetivo imediato de reativar as economias que foram impactadas pela Segunda Guerra Mundial, bem como criar uma barreira contra o avanço socialista no Ocidente, já que a União Soviética, que também havia saído fortalecida do conflito, estava expandindo sua área de atuação na Europa. Entre os anos de 1948 e 1951, período em que vigorou o Plano Marshall, mais de 18 bilhões de dólares foram aplicados pelos Estados Unidos na economia dos países europeus que aderiram a esse programa. E os maiores beneficiados pelo Plano Marshall foram a Inglaterra, com 3,2 bilhões de dólares, a França, com 2,7 bilhões, a Itália, com 1,5 bilhão e a Alemanha, com 1,4 bilhão de dólares. Lembrando ainda que a Alemanha havia sido dividida como uma zona de influência parte americana, parte soviética, mas o desenvolvimento do plano, além do dinheiro, levava alimentos, mercadorias industrializadas, veículos, combustíveis e tecnologia americana, potencializando ainda mais a influência dos Estados Unidos nos países devastados pela guerra. Mas a União Soviética também ofereceu a sua ajuda para os países da Europa Oriental através do Plano Comecon, e com objetivos muito próximos do Plano Marshall, o Comecon fez aumentar a influência soviética sobre os países atendidos pelo governo de Stalin. É interessante notar que a política arquitetada com a execução do Plano Marshall materializava e reforçava o que viria a ser o estado de bem-estar social, onde os serviços essenciais para a sociedade, como por exemplo a saúde, a educação e a segurança, passariam a ser oferecidos pelo Estado. No caso do Plano Marshall, com muita qualidade, o que projetava o capitalismo americano, algo a ser desejado também na Europa. Evidentemente, não bastava apenas injetar bilhões de dólares na economia europeia, mas foi necessário criar uma estrutura institucionalizada capaz de gerenciar esses investimentos e atingir os seus objetivos. Nessas circunstâncias, os Estados Unidos criaram a Administração de Cooperação Econômica, um órgão que atuava junto aos países europeus para direcionar a aplicação dos recursos. Já os países da Europa Ocidental criaram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, fortalecendo ainda mais as práticas propostas inicialmente pelos Estados Unidos. Foi a partir dessas ações que, a partir de 1949, passaram a existir órgãos como a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, para impedir o avanço socialista sobre o Ocidente,
garantindo proteção militar aos países que faziam parte dessa organização. E nessa mesma onda, anos depois, surgiram o Mercado Comum Europeu e a União Europeia, no sentido de organizar a economia do continente, principalmente para os países que anteriormente haviam sido atendidos pelo Plano Marshall. E foi a partir do Plano Marshall que o capitalismo ocidental se transnacionalizou, muito por conta de uma mudança de postura dos Estados Unidos, diferente da Primeira Guerra Mundial, onde esse país adotou uma política isolacionista, já que no final da Segunda Guerra Mundial o interesse americano era nitidamente voltado para a expansão das práticas ideológicas, sociais e econômicas do capitalismo, materializado pela Guerra Fria, onde os Estados Unidos encontravam como maior oponente a União Soviética. E se você quer entender melhor essa relação, ora conflituosa, ora amistosa, entre os Estados Unidos e a Rússia, vou deixar como recomendação um vídeo que gravei sobre por que os Estados Unidos compraram um Alasca. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha promovido uma reflexão ainda mais ampla sobre o que foi o Plano Marshall, sobre a postura tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética nesse momento da nossa história, e que você possa refletir cada vez mais sobre esse assunto e tecer as suas próprias considerações. E se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e aguardo você na próxima semana para falar de um outro assunto de história. Beleza? Valeu, gente, obrigado. Tchau, tchau, até mais.